é um quadro que já está bastante maduro, já foi candidato a vice-prefeito pelo nosso partido. Então, eu gostaria de ouvir agora uma pessoa muito experiente, uma pessoa muito madura, apesar da pouca idade que tem muito estofo já na área da juventude, né? Então, eu queria ouvir agora o nosso querido Ian Ivanovic. Boa noite. Vou aqui primeiro dizer que, Clemente, você é sempre muito generoso com as palavras. Eu quero cumprimentar o nosso querido candidato a prefeito de Manaus, o Francisco Balheiro. Quero cumprimentar aqui o Marcelo Amil, militante da UJS, a nossa presidente estadual, Bia, assim como o Matheus Conceição, e você, Clemente, que é o secretário, Matheus, que é o nosso secretário de Finanças da UJS, mas que está ajudando aqui, cumprimentar o Clemente, que é o secretário de Juventude, assim como cumprimentar todos os jovens, todos os homens aqui, jovens em nome do Christophe, e da Rayane em nome das mulheres que estão participando. Pessoal, eu estou em São Luís, eu não estou em Manaus, eu vim cumprir uma agenda aqui, falei pela manhã com o governador Flávio Dino, pela tarde conversei com o vice-prefeito aqui de São Luís, que são do PCdoB, o prefeito aqui de São Luís é do PDT, mas o vice-prefeito é do PCdoB e o governador Flávio Dino também são do PCdoB. E estamos dialogando, conversando, e Balheiro, eles esperam que logo, logo você venha aqui, viu, para dialogar, trocar uma ideia. Eu estou aproveitando também para conhecer alguns programas, é óbvio, com todas as limitações que a pandemia acaba gerando. Mas, olha, eu vim há 9 anos aqui atrás e cheguei em São Luís e encontrei, de fato, uma cidade muito diferente. E as pessoas com mais orgulho de falar que são daqui, que são maranhenses, e isso é a marca do PCdoB, um governo muito engajado, um governo que tem proposto muito para a juventude. Eu acabei de... Eu estive também com o secretário de Juventude daqui do Maranhão, do governo do estado, e aproveitei pegando um monte de propostas que já estão em execução aqui na cidade de São Luís, mas também em todo o interior. Balheiro, o que eu posso dizer é o seguinte, os desafios são grandiosos, nós temos uma cidade com muitos jovens que esperam encontrar no próximo prefeito de Manaus amparo. Eu falo amparo porque hoje no Brasil cerca de 70% dos jovens estão desempregados. E os 30% que estão empregados, quase 80% são da informalidade. Então, eu não tenho dúvida de dizer que um dos principais desafios é nós pensarmos uma política de geração de emprego, uma política de motivação ao estágio, uma política que consiga incluir a juventude no mercado de trabalho, seja a partir do próprio emprego, seja a partir da capacitação desses jovens para o mercado de trabalho. Assim como a questão da vida. Milhares de jovens têm morrido na periferia de Manaus, e esses jovens que têm morrido na periferia de Manaus, eles têm classe e têm cor. São jovens pobres e, na sua maioria, negros. Portanto, a gente precisa pensar uma política nesse sentido para essa juventude que tem sido, infelizmente, uma parcela que está na violência, matando, roubando, mas também uma parcela que está morrendo todos os dias na periferia de Manaus. Então, Balheiro, eu quero aqui primeiro te cumprimentar, dizer que eu vou ser um militante dessa campanha. Nós não lançamos ainda a nossa pré-campanha vereador por um motivo muito objetivo. Eu não me senti à vontade de falar de pré-campanha nesse momento, naquele momento que nós estávamos enterrando em Manaus quase 150 pessoas por dia. Então, mas agora, no retorno ao Maranhão, do retorno a Manaus, se Deus quiser ele adquirir, nós vamos lançar a nossa pré-candidatura e eu já quero convidar você e o Marcelo Amil para participar. Mas eu quero fazer aqui 5 propostas para debater. O que eu estou chamando, Balheiro, da construção do Centro de Referência da Juventude e Inovação. Um espaço, um aparelho onde a gente possa gerar a oportunidade do jovem andar de skate, fazer academia,
ter acesso à internet, ter teatro, ter cultura, ter internet de qualidade, produzir ciência, ter espaço de reunião. Eu acho que essa é uma proposta importante. A outra é a Praça da Juventude, mais um aparelho onde a juventude possa ter acesso ao esporte, ao lazer, possa ser um espaço livre para a juventude andar, para a juventude se organizar, sem correr o risco de sofrer qualquer violência ou qualquer tipo de preconceito. Da mesma forma, nós precisamos democratizar o acesso ao Estatuto da Juventude, que eu tenho a felicidade de poder dizer que eu ajudei a escrever o Estatuto da Juventude quando eu era presidente da UBS, mas poucos são os jovens que têm acesso ao que significa essa conquista. E, por fim, duas últimas. Uma, que eu acho que é a sua cara. A gente precisa resgatar o programa Galera Nota 10. Um programa que tirava a juventude, que ficava na madrugada na rua e colocava nas quadras, colocava para estudar. Eu acho que esse é um programa importante. E o outro, Balheiro, é aqui, é internet para Manaus. A juventude quer internet, Balheiro. A gente quer internet para falar com as nossas famílias, a gente quer internet para stalkear os outros, a gente quer internet para fazer vídeo para o TikTok, para o Instagram, para o Facebook, a gente quer internet para estudar. Então, eu acho que a gente precisa pensar um grande programa internet para Manaus e direcionado à juventude. Era isso, Balheiro. Um grande abraço, fiquem bem, minha solidariedade de poder, seguir vivendo e homenagear cada uma pessoa dessa, é seguir lutando para ter uma Manaus melhor. Um grande abraço, fiquem bem. Ok, Henri. Obrigado, Ian. Obrigado, Ian. Nós passamos a inscrição pelo chat, tá, gente? O pessoal está tendo dificuldade, porque muitos estão assistindo pelo próprio celular, estão tendo dificuldade. Então, nós passamos a inscrição aqui pelo próprio site. Assim que eu falar aqui o último convidado, a gente vai começar as inscrições de 3 minutos que serão abertas, tá? Então, eu pediria agora, gostaria de ouvir uma pessoa que tem muita experiência, já está há muito tempo atuando com juventude, apesar de ser professora, mãe, né? É tida hoje como a mãezona da UJS, e uma pessoa que está lidando com a questão do movimento estudantil, está lidando com o jovem na periferia, o jovem na escola, o jovem na cultura, já que ela atua com teatro. Então, eu gostaria muito de ouvir a intervenção da nossa querida Bia, né? A gente chama ela de Bia carinhosamente, a Beatriz Calheiros. Então, seja bem-vinda, Bia. Gostaríamos muito de poder ouvir a sua sugestão e a sua análise que você faz hoje do jovem na sociedade aqui em Manaus. Seja bem-vinda. Obrigada, Clemente. Boa noite. Como o Clemente já anunciou, eu sou professora da rede estadual. Conheci o Marcelo Amil recentemente, tive a oportunidade de falar um pouco sobre a juventude lá no TV PCdoB. O Balheiro já conheço há mais tempo, da direção do partido e da sua atuação em momentos decisivos, né, nesse processo organizativo partidário. E saúdo aqui todos os camaradas. É bem importante começar esse piloto de tecer o programa para a Prefeitura de Manaus num momento tão específico como esse que a gente está vivendo. Faz tempo que a gente não vive uma candidatura nesse sentido que a gente vai viver agora, onde a gente tem uma chapa de vereadores sem coligação, onde a gente tem as dificuldades da cidade de Manaus por acabar polarizando nela todos os problemas do Estado, já que a gente tem uma cidade-estado, uma população gigantesca do Amazonas que é concentrada na capital, e que, portanto, se por um lado é positivo, por outro também faz com que as contradições de capital versus interior se acentuem, e é especial que o Balheiro, que tem experiência em cidades do interior do estado, seja esse agente para a capital, porque a gente sabe também que Manaus, possibilitando o crescimento das suas diversas zonas, mas do seu entorno, é especial, ajuda a economia
e o desenvolvimento social do Estado, ela espraia possibilidades e, claro, que a experimentação aqui, nesse momento, ela é focada na juventude, nas propostas de juventude, mas eu chamaria a atenção para que vocês também pensassem, né? Eu sei que a gente precisa ser mais objetivo no processo eleitoral, mas esse aqui também é um processo educativo, né? A gente sempre costuma dizer que no partido a gente utiliza o processo eleitoral para fincar bandeiras, para aglutinar mais gente, para organizar mais gente no PCdoB e para a gente conseguir propagar nossas ideias. Então, é óbvio que nós queremos uma vitória numérica, expressiva, com mandatos parlamentares para a Câmara Municipal orgânicos do partido, que ouçam a nossa militância e que possam também representar significativamente essa tradução do que hoje é ser comunista, né? A UJS, ela é uma das juventudes organizadas no nosso estado e na nossa capital, mas ela é a juventude que consegue dialogar com as mais diversas frentes. Hoje a gente vai da frente de jovens estudantes universitários, que tem aqui a Priscila, da pós-graduação, que tem aqui o Christopher, o Matheus, a Rayane, da UE, do Núcleo de Estudantes Universitários da UFAM, que tem a Daiane Alencar, o JP, do Núcleo da UEA, que tem jovens universitários das particulares, e que tem aqui jovens secundaristas, LGBTs, jovens mães. Portanto, o que eu quero dizer com isso ao citar a nossa diversidade aqui? Nós não pensamos mais, faz tempo que a nossa organização não pensa propostas só para a juventude, só para o seu recorte geracional, mas ela tem um olhar sobre o acesso à cidade. E quando ela tem esse olhar sobre o acesso à cidade, para além da gente se educar como militante, a gente educa a nossa população, a gente conscientiza de que desde muito pequeno, desde que muito cedo, desde a escola, é preciso que a gente forme um cidadão preocupado com o seu entorno, preocupado com a comunidade. Assim a gente vai conseguir reduzir, por exemplo, a taxa de violência. Para quem não sabe, o Amazonas é o segundo estado onde uma jovem mulher negra tem mais chance de morrer assassinada. E essas chances, elas se agudizam na capital. É aqui que também a gente tem uma grande parcela de jovens adoecendo pela precarização do acesso à saúde. É pouco comum que no momento em que o jovem deixa de ser adolescente e ele passa para a sua transição na faixa etária do Estatuto da Juventude, para jovem, que ele acesse, que ele vá sozinho à unidade básica. Então, os métodos contraceptivos, a proteção, tudo aquilo faz com que hoje a gente tenha índices elevadíssimos de jovens vivendo com HIV, né? E, além disso, além da mazela social, que é a violência física, a questão de saúde, você ainda vive com jovens abaixo, com a possibilidade de renda muito precária, né? São inúmeros, inclusive o nosso, agora, diretor de Relações Internacionais da UBS, que é aqui do Amazonas, o Kalel, ele está numa reunião dos IFES, então por isso ele ainda não entrou aqui na sala, mas o Kalel, até outro dia, ele é um estudante do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, do campus CMZL, e até outro dia o Kalel estava fazendo Uber Eats, que era a forma de manter a sua família, de manter a sua vida. Assim como outros jovens militantes aqui têm que fazer das tripas coração, além da sua vida acadêmica, além da sua vida escolar, para trabalhar. E nós queremos que a juventude trabalhe, mas a gente quer que a juventude tenha qualidade no trabalho, né? Infelizmente, a Prefeitura de Manaus, como na gestão do Arthur, como uma das suas medidas de economia e de corte de gastos, decidiu agora, durante a pandemia, cortar 100% dos jovens estagiários. Ainda que a gente saiba que estágio não é emprego, ele é uma modalidade de educação, ele é uma modalidade de acesso ao mercado, de educação para trabalhar, nós sabemos que muitos levam o estágio como sua única renda, uma renda, às vezes, única para a família, e, portanto, demitir 100% dos estagiários de todas as secretarias não foi uma medida que certamente ajudou diversas famílias da nossa capital a passarem por esse momento da pandemia.
E, além disso, claro que pautas como o acesso ao lazer, o acesso ao esporte, o acesso à cultura, são pautas fundamentais. Mas eu não queria que a gente tivesse, não queria Balieiro, não queria Marcelo, que a gente tivesse a visão de que o jovem, jovem alegre, feliz, divertido, que gosta só da descontração. Eu acho que a gente já tem uma população jovem bastante ativa o suficiente para que ela seja condutora também desse processo de desenvolvimento da cidade de Manaus para uma cidade atualizada, para uma cidade estruturada e para uma cidade que tenha a possibilidade de jogar mais longe para o futuro, né? Que a gente não fique mais remoendo os velhos problemas que a nossa cidade vive, que a nossa geração possa ser promotora desse processo de transformação. Com certeza vocês podem contar com a militância da UJS para ajudar a conduzir esse processo, não só para ser coadjuvantes, mas para ser ativos nessas medidas. Hoje a gente tem um Conselho Municipal de Juventude, onde a gente tem jovens da UJS que participam a partir da cadeira das entidades estudantis da UEE, mas que ainda é muito tímido, que ainda faz pouco, e principalmente porque a representação também da sociedade civil e da sociedade, aliás, da sociedade civil, ela é negligenciada pelo poder público, né? Ela é empurrada para goela abaixo, e infelizmente a gente não tem uma proatividade tão grande a partir do Conselho de Juventude, mas é importante, claro, dizer que a institucionalização das pautas de juventude, elas são necessárias. Então, por exemplo, para nós é muito ruim que a Secretaria Municipal de Juventude seja um item fundido entre várias secretarias. A gente sabe que tem a necessidade da economia, que tem a necessidade de ter um recorte transparente, porque o orçamento ele precisa ter prioridades, mas quando você coloca a Secretaria de Juventude dentro de um conglomerado de secretarias, certamente essa é a parte que vai ser mais precarizada em política pública, em orçamento, em atuação política. Então, para eu não me alongar mais, eu acredito que vocês possam ter esse olhar da juventude para a cidade como uma Manaus jovem, ativa, proativa, eficaz, né, que quer ter passe livre, que quer ter formação, que quer ter acesso ao emprego e que quer ter dias saudáveis para a sua vida, portanto, ter segurança, ter acesso à unidade básica, ter acesso à farmácia popular, ter acesso a todos os itens de qualidade para que a gente tenha uma geração mais forte e uma geração que vá levar o nosso município cada vez mais longe. Então, agradeço a oportunidade e estamos à disposição para ajudar aí a colocar a mão na massa e escrever esse programa de maneira bem coletiva. Obrigada. Obrigado, Bia. Obrigado pela sua intervenção. Eu vi que você não economizou proposta, você falou bastante. Que bom, a gente anotou aqui, tá? Infelizmente, gente, o Iago, que estava programado para entrar agora, ele tentou entrar várias vezes e caiu o link, porque estava programado para entrar justamente nesse horário que oscilou muito a internet aqui em Manaus, né? Então, infelizmente, não foi possível. O Iago, de certa forma, é uma pessoa que a gente respeita muito, é o presidente da UNE, né? Que é do nosso partido, a nível nacional, mas, por outro lado, representando a UNE, a sua tesoureira, né? Que pode ser presidente, mas é a pessoa que controla o dinheiro. E se o Iago é muito respeitado, eu tenho certeza que ela é muito querida por nós, porque a Bruna já foi presidente da UJS, como foi a Bia, né? E é um quadro que a gente está esperando que ela se torne muito madura lá e que volte um dia, temos esperança aqui para o Amazonas, para trazer toda a experiência e nos ajudar aqui a tocar essa luta no dia a dia. Seja bem-vindo, Bruna. Obrigado pela presença e estamos dispostos a ouvir. Seja bem-vinda. Clemente, a Bruna é a primeira mulher a ser tesoureira da UNE. Olha aí. Ela foi a nossa presidente da UEE. Isso. Além de presidente da UJS, que, lógico, é o cargo mais honroso aqui, né, no Amazonas. Ela foi presidente da UJS, eu não lembrava mais. Ela foi presidente do Caetano.
Gente, boa noite. Queria agradecer muito a oportunidade aqui de poder substituir o Iago. Ele deve estava numa plenária, está numa plenária também de universidades e talvez tenha aí algumas complicações na internet, né? Mas dizer que fico muito feliz em poder compartilhar um pouco aqui das opiniões de como construir um plano de juventude para a nossa pré-candidatura à Prefeitura de Manaus, porque morei em Manaus, morei no bairro de Petrópolis e vivi a minha adolescência e parte da minha juventude num bairro periférico da cidade de Manaus, né? E eu acho que quando você vem desse lugar, você consegue entender o que, qual a oportunidade que eu queria ter quando jovem, que eu queria que o Estado, que a Prefeitura construísse para que eu tivesse mais acesso à oportunidade. E também convivi com muitos jovens que, infelizmente, não tiveram acesso à universidade, que, infelizmente, construíram um caminho muito mais difícil, que é um caminho que é da falta de oportunidade, enfim. E eu acho que nosso plano de juventude ele precisa caracterizar para esse jovem a esperança de poder você conseguir construir um futuro, de você, jovem, conseguir vislumbrar o futuro. E a fala da Bia conseguiu elucidar bastante esse nosso anseio, né? Quando a gente fala de construção de futuro, a gente, com certeza, diz que é preciso construir pautas que coloquem com muito enfoque a questão da empregabilidade, a questão da oportunidade de educação, e eu falo aqui especificamente nesse debate educacional, porque a gente está vivendo, a gente vai entrar numa campanha que, dentro de uma crise devido a uma pandemia, e essa pandemia fortaleceu as desigualdades sociais. E esse jovem, essa jovem vai querer ouvir das nossas propostas, com certeza, o que nosso projeto político tem para oferecer para essa juventude. E tem que ser construído, acredito, com muita eloquência, o recorte da juventude da periferia, da juventude negra, da juventude indígena, que hoje também está na periferia da cidade de Manaus. Qual é o futuro que esse jovem pode ter dentro de uma prefeitura comandada por nós comunistas, né? E eu acho que essa questão do emprego é uma questão muito importante, da pauta das mulheres também. Esse debate da creche, que é um atributo da Prefeitura de Manaus, e é uma luta justa e muito antiga do movimento de mulheres para que tenham mais creches. A cidade de Manaus ainda padece da falta de creches para que as mães e as mães jovens também tenham acesso a essa política pública. Pontuar aqui muito rapidamente também o acesso à internet, que o Ian falou muito bem, a juventude hoje. O nosso maior debate dentro das entidades estudantis é pensar como esse jovem, como esse estudante secundarista, esse estudante universitário vai conseguir ter acesso à educação remota, se esse estudante não tem uma internet de qualidade. E a cidade de Manaus também precisa construir políticas nesse sentido. E eu acho que são esses fatores que eu estou pensando aqui que a gente poderia construir e opinar. Mas aqui dizer que essa juventude que está aqui, eu estou vendo aqui Christopher, Caetano Júnior, Ayana, Cazus, enfim, Gustavo, Rayane, enfim, são pessoas que vão conduzir de forma muito qualitativa isso. Eu tenho a opinião de que é possível que a gente faça uma bonita campanha para a juventude, que a juventude enxergue na gente esses anseios e a crise de oportunidade que está tendo, a crise da desesperança, ela é muito forte e nada melhor do que nós para um bonito projeto político que é possível fazer para as pessoas que mais precisam, que é possível construir para o nosso povo de Manaus. Então, eu queria deixar um abraço muito grande a todos os camaradas que estão acompanhando aqui e dizer que a nossa luta ela é difícil, ela é mais complexa, ainda mais agora,
com tanta desigualdade que a gente vê no nosso país, mas nós precisamos levar essa mensagem de esperança e a nossa luta política ela é basicamente feita da construção de um projeto de desenvolvimento para o nosso povo. Então, nós teremos com certeza essa capacidade de construir, parabenizar o nosso prefeito Balieiro pela disposição política de construir, Marcelo Amil também está construindo essa campanha que a gente vai poder fazer de juventude aí que acompanha a trajetória e também me trazer para São Paulo vocês. E também o presidente Herói está aqui, mas é uma pessoa que eu admiro e procuro orientar aquelas pautas que a gente seguir lutando de ter falado aqui pela UNE. Um beijão. Obrigado, um beijão para você, Bruna. Muito obrigado pela sua participação. Eu estou vendo que o nosso encontro aqui para discutir o programa está bastante chique, né? Tem um bocado de gente do Maranhão, de São Paulo, né? Tem gente de bastante lugar do Brasil, né? Vamos dar início, então, agora à participação das pessoas que se inscreveram. Não precisa mandar por WhatsApp, tá, gente? As pessoas que quiserem fazer a inscrição, pode fazer a inscrição... pode fazer a inscrição diretamente aqui pelo chat, tá? Porque realmente tem pessoas que têm celular e têm dificuldade para sair da página para pedir inscrição. Estão inscritos agora o João Paulo Queiroz e depois a Rayane, tá? A Rayane Alencar. E depois nós vamos ter o Christopher. Então, ó, o Cristian Rocha colocou aqui uma... É só pedir a inscrição aqui pelo chat, mas lembre-se, são 3 minutos, tá, gente? Não vamos nos estender muito, não, porque nós já estamos com o avançar da hora por causa das oscilações da internet, e nós temos menos de meia hora para a gente concluir, tá bom? Então, vamos ouvir agora um rapaz que é muito identificado com a luta do meio ambiente, né? E é também uma grande liderança nossa, universitária lá da UEA. Então, vamos ouvir, então, o João Paulo Queiroz. Seja bem-vindo, João. O nosso querido JP. Obrigado, Clemente. Saúdo a todos e a todas que estão aqui presentes. Eu sou João Paulo Queiroz, presidente do Diretório Acadêmico da Normal Superior, da UEA. Gostaria aqui de deixar minha contribuição, gente, porque numa campanha eu acredito que a gente, no meio da floresta amazônica, não tem como a gente não falar sobre o meio ambiente, né? Mas falar de meio ambiente porque a gente ouve muito falar de meio ambiente, mas só do verde, falar das propostas fantasiosas que a gente vê sobre o meio ambiente. Mas, assim, questões que nós podemos trazer na prefeitura. Por que a gente não coloca proposições de hortas comunitárias nas construções? Por que a gente não promove essa interação das comunidades, onde a gente tem, das favelas também, nesse sentido dessas hortas, do uso da agroecologia, né, de fato, para o desenvolvimento dessas zonas, né, para a alimentação também básica das pessoas. Por que a gente não faz um plano de sustentabilidade nesse sentido, que a gente possa trabalhar tanto a economia, né, a gente possa explorar os recursos que a gente tem no meio ambiente. Mas que é isso? Que planejamento é esse? A gente tem aí a questão desde o saneamento básico para o meio ambiente. São soluções simples que a gente poderia colocar, né? Desde a degradação, o básico mesmo, que é da educação, que é a questão da educação ambiental, nisso, fortalecer essas secretarias. Nesse sentido, eu acho que a gente tem muito potencial para isso, e até pela questão da conjuntura, né, nacional aí, do antiministro do meio ambiente, a gente poderia frisar as questões ambientais. Então, acho que é isso, não passando muito aí do tempo. Não, falou super bem também, foi ótimo, foi perfeito. Vamos ouvir agora a Rayane Alencar, né? É nossa liderança também,
Se eu errar alguma coisa, me perdoa, Raíra, mas ela, se eu não me engano, ela é nossa representante de engenharia elétrica, curso que eu tive a honra também de já ter feito, né? E é nossa grande liderança lá da UFAM, além de participar de projetos de energia solar e climatológicos e também que tem uma interface muito grande também com essa questão do meio ambiente, né? Então, gostaríamos de ouvir a nossa futura engenheira, né? A Raiane Alencar. Então, gente, boa tarde, né? Quer dizer, boa noite. Eu me chamo Raiane, sou de engenharia elétrica mesmo. E também sou diretora da UE de Ciência e Tecnologia, né? Primeiro eu quero saudar a todos os camaradas aqui, né? A juventude, os representantes da Uni. E a chapa, né, que está sendo feita aí. A gente tem esperança que possa estar dirigindo a nossa Manaus daqui no futuro, né? Eu vou ser breve em questões de propostas. Eu separei duas propostas aqui que eu acho que deve ser levado para como pauta da juventude, né? A questão do passe livre, que já foi comentado aqui por alguns colegas, né? É que foi um tema que ficou um pouco esquecido, visto que a nossa conjuntura, né, aconteceu muitas coisas. E também porque do ano passado para cá, a juventude, a gente tem focado mais em lutar por coisas que a gente já tinha conquistado, né? A gente sofreu inúmeros ataques vindo do governo Bolsonaro. E a questão do passe livre, a gente ficou lutando por coisas básicas que a gente já tinha conquistado, né? E a questão do passe livre ficou um pouco de lado em relação a isso. Eu acho que tem que ser uma pauta que tem que ser retornada, né? Tanto para a juventude que estuda, tanto para a juventude que trabalha, né? Uma outra proposta minha é na questão da criação de um centro de apoio psicológico para a juventude, né? Visto que a gente sabe que a doença do século, a questão da depressão, a questão da ansiedade, ela está atingindo toda a nossa sociedade, sobretudo a nossa juventude. Muitos jovens, eles passam por estresse, por cobranças no seu cotidiano. Eu acho que a criação de um centro psicológico para a juventude, que possa estar auxiliando os jovens nesse quesito, seria de extrema importância para estar levando como pauta, né? Foi contemplada por diversas sugestões dos nossos colegas, né? A questão do meio ambiente também. A gente, como centro da Amazônia, né? Aqui no Amazonas, eu acho que também, como o João Paulo falou, é uma questão que tem que ser levado, né? Às vezes eu vejo que as pessoas de fora, no caso, mais se fala sobre a Amazônia, sobre o meio ambiente, de pessoas de outros estados, no caso, mas às vezes o Amazonas, ele perde o protagonismo nesse assunto. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Raiane, mais uma pessoa que foi bastante disciplinada no horário, a gente agradece aí, mas com uma contribuição muito boa também. Gostaríamos de ouvir agora uma das principais lideranças nossas que nós temos na UJS, né? Um jovem também que teve a característica de praticamente se formar com uma idade muito jovem mesmo, né? Um jovem praticamente formado, mas com uma idade muito diminuta ainda, né? E é muito respeitado tanto na UFAM, onde ele atua, como pela UJS como um todo. Então, nós gostamos de ouvir o Christopher, que é esse menino aí, que eu, na minha idade, posso chamar de menino, né? O Christopher, que é um rapaz que tanto tem experiência de ter essa vivência urbana aqui em Manaus, mas que é um menino também que tem uma ligação, como nosso querido Balieiro, tem uma ligação muito forte com o interior também. Então, gostaríamos de ouvir, por favor, o Christopher Rocha, nossa liderança muito forte lá da Universidade Federal do Amazonas. Obrigado, Clemente. É sempre uma honra, né, a gente poder estar nesses espaços partidários, poder estar construindo, discutindo política e debatendo coletivamente as nossas ações, né? Eu acho que, de modo geral, como a Bia bem pontuou aqui, eu acho que a pauta da saúde ela vai ser um tema muito tratado nessas eleições, fruto desse cenário de pandemia que nós estamos enfrentando, né? Então, eu me senti muito contemplado, inclusive, pela fala da Raiane Alencar, porque eu acho que é muito nesse sentido, né? A nossa juventude, de uns 10 anos para cá, tem esse problema da depressão, a própria saúde mental, ansiedade, como um dos principais problemas que nós enfrentamos no nosso cotidiano, né? Então, acho que era muito importante essa pauta da saúde da juventude também estar presente, porque também, de modo geral, acho que vai ser um dos principais temas nesse processo eleitoral. A gente viu aí o prefeito da cidade tendo que se retirar do município para se tratar de Covid em um outro hospital, em outro estado, porque isso demonstra que a nossa saúde no estado, aqui na capital,
está precária, né? Então, eu acho que essa pauta da saúde tem que ser é muito importante, né? E uma outra questão, Manaus é uma das campeãs de número de desempregos, assim, é uma das principais capitais com grande número de desempregados, e essa taxa de desemprego entre os jovens também é muito acentuada, né? Principalmente de 18 a 24 anos. Então, eu acho que precisa estar também entre as nossas propostas mecanismo de dar. E é justamente nessa faixa etária de 18 a 24 anos que a gente ainda está em período de formação, que muitas das vezes a gente não tem o que nos é pedido no mercado de trabalho, né? Que é experiência. A gente não tem, né, experiência profissional. Então, eu acho que nós precisamos estar entre as nossas propostas coisas como, por exemplo, cursos profissionalizantes, capacitação e de forma mais geral, que consiga atingir e atender um maior número de jovens. Porque eu acho que é isso que Manaus também precisa, que a juventude precisa. E, para concluir, eu acho que tal qual a Rayane Alencar pontuou aqui, eu acho que a luta pela passagem de ônibus, né, pelo passe livre, essa questão que é uma pauta histórica desde a reorganização das entidades, desde a fundação e refundação das entidades estudantis aqui na década de 70, 80, até a nossa geração atual, a gente teve a pauta da meia passagem, a pauta do passe livre, como uma das pautas mais efervescentes, né? E o PCdoB e a UJS têm o carimbo disso, né? De a gente estar sempre com a bandeira da meia passagem. Eu acho que, por mais que isso já seja uma luta que toda eleição a gente apresenta, eu acho que é importante a gente retomar, para concluir, retomar essa bandeira muito fortemente. Porque quando a gente fala de transporte público, a gente está falando de acesso. A gente pode brigar para que os estudantes ingressem na universidade, mas se o cara não consegue sair da Zona Leste para ir estudar na Uninorte, para ir até o FAM, ele não vai conseguir ter acesso. Essa pauta da meia passagem, essa pauta do passe livre, ela é intrinsecamente ligada ao debate do acesso. Então, acho que é muito importante que a gente retome, para concluir de fato, com muita força, essa questão da bandeira do passe livre, que é uma bandeira nossa, que a gente sabe que é possível fazer e que qualquer militante nosso conseguiria apresentar uma proposta e saber de onde tirar recurso e colocar recurso para liberar um passe livre para os estudantes, né? E a gente sabe que não é feito aqui na nossa capital por falta de vontade política da nossa Câmara de Vereadores, por falta de vontade política do próprio prefeito. Então, acho que essa tem que ser uma das bandeiras nossas também. E no mais era isso. Eu acho que depois, né, a gente pode também estar formulando aí, mandando por escrito para os nossos pré-candidatos essas nossas propostas que nós estamos construindo aqui. Obrigado, gente. Obrigado, Christopher. É que eu bati a cabeça aqui na prateleira sem querer, aí fiquei meio desnorteado. Deu uma pancada forte aqui quando eu fui me abaixar. Mas eu queria agradecer a intervenção, como sempre, muito sóbria, muito sólida do Christopher. Vamos pedir, então, que o Ricardo Miranda, que solicitou a inscrição, também fale. Vamos ver se ele está aqui presente. Seja bem-vindo, Ricardo. Pode iniciar, tá? Aqui. Muito obrigado. São quantos minutos, você pode me dizer? Fala. 3 minutos, tá? Só para não me perder. Perfeito, perfeito. Boa noite a todos e a todas. Eu acho que eu nunca participei de uma atividade como essa antes. Eu não sei basicamente sobre qual é a proposta. Vocês devem saber que eu entrei na JS tem 1 ano, fez 1 ano agora recentemente, e no PCdoB também. Então, esses espaços de formação são novos e importantes também, né, para a formação tanto da organização quanto dos militantes. Eu imagino que a minha proposta a minha contribuição pode ser no sentido de que de 3 temas principais que eu trouxe aqui: Estado e políticas públicas, democracia, socialismo, internet e identidades e representação. Eu imagino que o nosso debate está indo no caminho correto aqui, né, sobre isso tudo, então não vou me estender muito. Tenho certeza que os comunistas no Estado têm um dever fundamental de promover políticas públicas para diminuir a desigualdade social.
né? E, principalmente, a gente identificar as identidades que existem para que elas se sintam representadas. Eu acho que a gente, jovem, né, tem um debate muito importante sobre representatividade, sobre esse sentimento de representação que as identidades que hoje existem, né, tem, como, por exemplo, as pessoas LGBT, pessoas negras, indígenas. Eu tenho certeza que se a gente instrumentalizar essas identidades e canalizar a força, essa vontade de representação que as pessoas têm para um caminho de criação de política, de fazer política na vida concreta, da nossa perspectiva, a gente pode transformar essas pessoas que hoje são cooptadas pelo status quo, né, pela indústria cultural, indústria comercial, que apresenta para elas uma alternativa de que essas empresas promovem representatividade, uma falsa representatividade. A gente coopta essas pessoas, aliás, a gente forma essas pessoas politicamente com a estratégia de aproximá-las com as identidades, para que assim elas exerçam de fato a representação, porque, na minha opinião, a representação não é a Boticário fazer um comercial com um negro ou um gay. Para mim, representatividade é justamente essas pessoas estarem em espaços de poder para que, assim, as políticas públicas sejam criadas, né, para diminuição da desigualdade social. E eu imagino que nós, enquanto socialistas, precisamos ter como um norte, assim, o que tem feito a China, por exemplo, no sentido de se apropriar da tecnologia e, a partir daí, promover os seus objetivos. Eu imagino que nós, comunistas, podemos identificar os mecanismos que a internet nos oferece, ocupar o cyberespaço, né, que são espaços importantes que a direita tem se concentrado ultimamente, nos últimos anos. Então, imagino que a gente utilizar esses espaços para promover essa aproximação dos estudantes, de jovens, no sentido de representatividade, e dar a essas pessoas a oportunidade de elas mesmas exercerem a democracia, exercerem essa participação, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, é importante para que o socialismo ele seja difundido. Eu acho que é muito interessante a gente ter 27 pessoas aqui nessa sala, mas seria muito mais interessante que a gente tivesse 50, 100, entendeu? Então, já para ir finalizando, imagino que a gente precisa pensar nessas propostas de usar a internet como uma ferramenta, utilizar as estruturas que já existem do capital para que as nossas sejam mais superiores, entendeu? Para que assim a gente consiga ocupar o Estado e exercer os nossos objetivos, que é promover políticas públicas, aliás, desenvolver políticas públicas para diminuição da desigualdade. Muito obrigado, só isso. Valeu, Ricardo Miranda. Parabéns aí, muito boa intervenção. Vamos ouvir agora a última inscrição que nós temos, porque o horário já está apertado já, tá? É o último inscrito, vamos encerrar essas inscrições e depois vamos ouvir o nosso candidato a prefeito, Fernando Francisco Balieiro. Então, eu vou chamar agora o Matheus Conceição, para que ele possa contribuir também com a nossa discussão aqui. Seja bem-vindo, Matheus. Boa noite. Hoje a internet está complicada, mas... Fala mais alto, tá? Fala mais alto que está baixo. Vou tentar, acho que o problema seja no computador, alguma coisa assim, mas acredito que nós da juventude, eu fiz uma breve pesquisa esses dias e nós representamos mais de 50% da população em Manaus. E então, nós temos que pensar maneira, de fato, de encontrarmos e estarmos presentes juntamente com a juventude. O que eu penso? Um dos nossos projetos que pode ser piloto, especialmente para qualificação. A nível estadual, nós temos o setup. Então, a nível municipal, a gente poderia tentar ver o mecanismo de ter cursos profissionalizantes para a nossa juventude. E eu penso em utilizar as escolas municipais aos finais de semana para isso, que seria um projeto Escola Aberta, que já é realidade em alguns lugares do Brasil, e a gente podia fazer aqui, que a escola aos finais de semana é aberta, com prática esportiva, com cursos de mais variadas áreas, para a gente tentar ocupar a nossa juventude também com o tempo ocioso que ela tem, e assim também a gente retirar a ela da marginalidade, daquela marginalização que a sociedade tenta pregar que o jovem tem. Também é preciso a gente ver, eu acho que uma maneira também da gente iniciar o passe livre seja a partir de dois eixos. Primeiro, os estudantes que são beneficiários do Bolsa Municipal, ou Bolsa Universidade Municipal. Esses, por exemplo, já poderiam ser automaticamente alcançados pelo projeto do passe livre. E também os estudantes pró-unistas, por exemplo.
A partir daí, a gente começaria a trabalhar mecanismos para nós irmos aumentando a abrangência dele para as escolas e para as demais universidades. Porque se o jovem ele já é beneficiário de uma bolsa, é porque a realidade dele é muito dura. Então, a gente tem que pensar dessa maneira. Talvez sejam dois grandes benefícios. E a outra é muito claro. Manaus tem pouco espaço cultural e de lazer para a juventude. E as praças da juventude que deveriam ser construídas em Manaus não foram de maneira correta. Salvo engano, apenas 2 nós temos. Então, eu imagino que a gente deveria pegar bairros principais e implantar essas praças da juventude também. Que aí é aquilo que o Ian falou, com lugar para a galera praticar o skate, para a galera jogar seu futsal, jogar seu vôlei, e praticar, e estar ali, então, debatendo. Basicamente, é isso. Eu acho que a gente tinha que pensar nessas áreas. Qualificação profissional, que é importante, é um debate grande para a geração de emprego, para que o jovem possa adentrar no mercado de trabalho. O passe livre, a gente começar a discutir ele nessa via, com quem é beneficiário do Bolsa Universidade Municipal e para quem é beneficiário do ProUni. E as praças da juventude, que aí seriam esses espaços mais de lazer e de ocupação também para nossos jovens. É isso, obrigado e boa noite. Obrigado, Matheus. Vamos ouvir o último inscrito, que é o Kalel Naveca, que eu estou abrindo aqui mais uma inscrição para ele, porque a gente está justamente no tempo. Apesar das dificuldades pela internet, conseguimos administrar bem a atividade. Então, eu gostaria de chamar aqui o camarada Kalel para ele dar a sua contribuição também. Oi, gente, boa noite. Desculpa primeiramente o atraso, eu estava numa reunião aqui sobre os institutos federais da UBS, mas estou aqui para também contribuir com vocês e tentar ajudar aqui com vocês. Viu, Kalel? Primeiramente, queria que... Só um minutinho, Kalel. Para quem não sabe, o Kalel nos honrou de ser convidado para ser da direção nacional da UBS, né? Então, mais uma participação de fora aqui e um camarada muito privilegiado aí para contribuir com a nossa discussão aqui. Seja bem-vindo, Kalel. Obrigado, Clemente. Queria aqui, primeiramente, saudar aqui os nossos companheiros, os nossos camaradas Francisco Balheiro, o camarada aqui Marcelo Amil, e os outros camaradas também que estão aqui nos acompanhando. Primeiramente, eu queria parabenizar esse debate muito importante da juventude aqui e dizer que a juventude manauara está bem atenta, né, e também aqui para construir as propostas de governo. E eu queria, primeiramente, aqui pegar um pouco do gancho do Matheus, que ele falou sobre a questão da escola aberta, que quando eu era estudante da rede municipal, aqui no meu bairro, já existia um projeto bem parecido, bem semelhante, que era a famosa escola aberta, que a gente aproveitava pelo programa Mais Educação. Então, acho que esse programa também ele deveria voltar, que é um programa assim que para mim, especificamente, ajudou muito, bastante, assim, nessa contribuição enquanto estudante, enquanto aí participante de eventos culturais, de eventos esportivos. Então, esse programa ele tinha um objetivo muito bom para a juventude, para os estudantes manauara. Então, acho que e contribuía bastante com esse gancho que o Matheus falou sobre a escola aberta. A gente tinha dia de sábado aulas de esporte, de futsal, de queimada, de vôlei. Então, acho que isso era uma proposta muito, muito importante para se voltar. E outra coisa também era para que a gente pudesse ter mais acesso, né, à cultura, à cidade. Eu acho que aqui em Manaus ela está passando por um processo de reinvenção, né? Acho que a gente vê aqui essas últimas obras de Manaus, essas últimas obras que vêm aí reestruturando a cidade, e a gente não vê nenhum tipo de obra nova para a juventude, um parque cultural, um parque esportivo aí, para que a juventude possa ter acesso. E os parques já existem, como o Matheus bem falou aqui, seguem bem abandonados. Então, acho que esse primeiro momento, acho que a gente precisa também levantar, né, esses espaços que já existem, esses espaços culturais, esses espaços esportivos, para que a gente possa dar um melhor acompanhamento e uma melhor serventia. E eu acho que era basicamente isso que eu queria aqui contribuir, só para ser bem rápido mesmo e tentar ajudar aqui no debate. E é isso, boa noite, obrigado aí. Valeu, obrigado, Kalel. Muito boa contribuição. Eu gostaria, então, de fazer rapidamente, antes de passar para o Francisco Balheiro,
Falar aqui que nós tivemos a participação muito importante de lideranças, né, de pessoas daqui de Manaus, daqui do estado. Vieram a Bruna, representando a UNE, o Calel, falando pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas, ele que é diretor de Relações Internacionais da UBS, né? E tivemos o Ian participando lá do Maranhão, e tivemos ainda o meu filho também participando lá de São Paulo, que está em viagem. Então, a gente viu um panorama assim de grandes lideranças, pessoas todas que têm função, que têm cargo e que atuam no movimento social do movimento estudantil, né? E eu gostaria de chamar agora o nosso comandante nessa luta, nessa campanha, para fazer as considerações finais, já que eu vi que o Marcelo Amil caiu e não conseguiu retornar, né? Então, deve ter tido algum problema lá, mas eu gostaria então de chamar, galera, para você fazer as considerações finais aí e agradecer a participação da galera. Obrigado, viu, gente? Clemente, eu diria que estou muito satisfeito com o que eu ouvi aqui. As propostas que foram apresentadas e, ao mesmo tempo, de fazer uma constatação, né, de como a juventude ela está preparada para assumir muitas funções, enfrentar e vencer desafios que, com certeza, serão postos mais à frente para que todos possam participar mais ativamente desse processo político como os principais atores num futuro muito próximo. Eu ouvi todas as propostas, desde as propostas que o Ian fez, a questão da internet. Realmente, hoje, a internet é uma coisa tão fundamental e tão importante como foi o rádio em determinado momento da nossa história, como foi a televisão, e hoje é a internet. Hoje não se consegue mais viver, não se consegue mais trabalhar sem a internet, e uma internet de qualidade. É evidentemente que num governo comunista, num governo socialista, no governo do PCdoB, essa questão ela será vista como prioridade e como uma forma de inclusão. Hoje a internet é um mecanismo de inclusão, e é assim que nós vamos conceber a internet na nossa administração frente à Prefeitura de Manaus. Ouvi algumas propostas, fiquei atento a todas, e todas estão sendo gravadas, nós vamos analisar, vamos sistematizar e, com certeza, inserir no nosso programa de governo tudo aquilo que foi ouvido aqui, obviamente, com a chancela do nosso partido, uma vez que nós estamos aqui ouvindo, para construir um projeto de governo, um projeto conjunto de governo, um projeto que saia não apenas da minha cabeça, da cabeça do Marcelo Amil, da cabeça do Heron, a juventude socialista, a juventude de Manaus, e que aqui é uma representação de toda a cidade. E uma coisa mais que me chamou a atenção foi, eu acho que foi a Rayane que fez uma menção a respeito do passe livre, na verdade. E eu te diria, Rayane, na nossa administração, algum percentual, eu não diria aqui qual é esse percentual, mas algum percentual de passe livre vai existir, sim, na cidade de Manaus. E eu digo isso muito à vontade. Por quê? Porque, enquanto estudante, participei. Eu não era do PCdoB, como eu disse. Eu era do antigo MDB, que depois foi PMDB, e hoje retornou a ser MDB outra vez. Mas eu participei ativamente de muitas das lutas que marcaram a minha passagem pela Universidade do Amazonas, e tive realmente um profundo engajamento, embora não fosse da corrente do PCdoB. E eu diria que, como era difícil de se fazer política naquele tempo, na época da ditadura, onde não se tinha o direito à liberdade de expressão que hoje se tem. E então eu diria para vocês que, dentro desse aspecto de juventude, eu estou falando isso porque o Clemente citou a minha passagem pela Casa do Estudante, onde, na Casa do... Aliás, o Clemente não, o Heron fez esse registro,
na Casa do Estudante Universitário do Amazonas, que pertence à Universidade do Amazonas, aquela casa, eu fui presidente por 2 vezes da Casa do Estudante Universitário. E, à época, em plena ditadura, eu fazia Direito e fazia Engenharia Civil. Eu tive a audácia e a coragem de reorganizar e fundar o Centro Acadêmico de Direito, numa faculdade em que a maioria dos estudantes ainda hoje são muito conservadores, na verdade, as pessoas. Então, nós fundamos o Centro Acadêmico de Direito. Aí, não satisfeito, lá no campus universitário, eu fazia Engenharia Civil, também fundei o Centro Acadêmico de Engenharia Civil. Organizei e passei em frente, uma vez que eu não tinha disponibilidade de tempo para ficar à frente dos centros acadêmicos, mas tinha disponibilidade de organizar. Por quê? Porque achava muito importante que a discussão política voltasse dentro dessas faculdades, que o estudante, aquilo que a ditadura militar procurou, foi separar os estudantes, dificultar o pensamento conjuntural dos estudantes, tendo um só pensamento. Então, isso, com muita dificuldade, nós começamos a enfrentar ainda na ditadura, através da fundação desses centros acadêmicos. Mas tem uma questão relacionada aqui à meia passagem, que eu digo que eu falo com muita propriedade e com muita alegria, inclusive com muita satisfação e com muito orgulho, que eu, como juiz de direito, já como juiz de direito da Vara da Fazenda Pública, segunda Vara da Fazenda Pública do Amazonas, quando chegou nas férias, suspende a meia passagem. Então, suspenderam a meia passagem. Aí os estudantes de uns centros de juventude, que à época tinham à frente desses centros de juventude, pessoas hoje que ocupam elevados cargos em nossa sociedade. A exemplo do presidente da OAB, o Marco Choi, a exemplo do juiz do Marco Choi, o Flávio Guerra, que é advogado, o Fabrício Lima, que foi vereador, Dr. Glenn, que é juiz de direito. Tem um deputado aí na Assembleia, que era ligado à área de pesca, não estou lembrado do nome dele. Então, à época, eu juiz de direito, eles me procuraram. Eu tinha um escritório na Ramos Ferreira, e eles praticamente acamparam no meu escritório, na verdade. Para quê? Para que eu, como advogado, patrocinasse a causa dos estudantes referente à meia passagem no período de férias. E os empresários não queriam, a sociedade toda era contra, e eu tomei e abracei essa causa. E eles ficaram praticamente morando no meu escritório. Na época não tinha celular, telefone convencional, e isso já tem muito tempo. Naquela época, fizeram uma conta de quase R$2.000 da conta de telefone daquele mês. E a gente conseguiu, com muita luta, uma decisão judicial que garantiu a meia passagem para todos os estudantes de Manaus durante as férias escolares. Então, digo, por isso que eu falo com muita propriedade. Por quê? Porque participei da luta, depois participei como advogado. Outra questão aqui que me chamou a atenção, eu acho que foi a questão do meio ambiente, a preocupação do nosso jovem com o meio ambiente. E eu diria, e falo disso também com muita propriedade, porque na história do Amazonas, eu fui o primeiro juiz ambientalista do estado do Amazonas. Naquele tempo não existia a vara do meio ambiente, a vara que cuidava de tudo que dizia respeito ao estado e ao município de algum modo, se concentrava nas 2 varas da Fazenda Pública. Então, fui o primeiro juiz ambientalista. Por quê? Porque eu tive a coragem de tomar decisões para mandar de uma única vez, sair de circulação mais de 170 ônibus de uma empresa que era Maria Fumaça, que existia em Manaus. Eles saíram e nunca mais retornaram. Tomei a decisão judicial de interditar uma fábrica
da empresa mais importante que tinha, da construtora mais importante que tinha em Manaus naquele tempo, que era a Construtora Exata, e eu tomei a decisão de interditar a sua fábrica de cimento na área do Tarumã. Tomei a decisão de proibir qualquer empreendimento às margens do Igarapé do Mindu. A época não estava poluída, nos 30 metros, para que não houvesse o assoreamento do Igarapé do Mindu. Infelizmente, depois que eu deixei de ser juiz, essas decisões todas foram revogadas. Então, eu diria que foram da empresa de cimento Nassau também, que estava produzindo cimento, sem a devida preocupação com os protocolos ambientais. Então, na época, foram muitas decisões em matéria de meio ambiente. Então, fui o primeiro juiz na história do estado do Amazonas a tomar decisões de cunho ambiental. Então, para mim, eu quero tranquilizar toda a juventude aqui representada por vocês, que nós teremos sim um forte programa de proteção ambiental. Mas, como eu falei em outras oportunidades, como eu falei em outros fóruns, eu não sou o dono da verdade. E eu sempre digo, e eu pratico isso, inclusive na advocacia, eu sempre disse que eu não sei trabalhar só, eu só sei trabalhar em conjunto. E ouvindo as pessoas, eu acho, na minha profissão, por exemplo, hoje como advogado, o mais jovem advogado, aquele que recebeu a carteira do AB ontem, e nós fomos fazer um trabalho junto, ele tem sim o que a contribuir comigo e eu tenho sim o que aprender com ele. Isso será o meu comportamento à frente da Prefeitura de Manaus. Então, essas questões que dizem respeito à juventude, Bia, como é importante lhe ouvir, sabe, o seu preparo, a profundidade daquilo que você fala, e de todos os nossos colegas que eu estou vendo aqui na tela, o Ricardo, o Christopher, que eu tive a oportunidade, a satisfação de um dia receber na minha casa, a Bruna, que está lá em Brasília, do João Paulo, da Rayane, do Caléu, e de todos aqueles que estão presentes, do Brendo, da Ágata. Então, a todos vocês tenham certeza que juntos nós vamos construir um belo programa de governo. E não só um belo programa de governo. Vamos construir um belo programa de governo e em cima das nossas propostas, com o pé no chão, com sinceridade, olhando nos olhos das pessoas. E com a ajuda e o apoio e o engajamento de todos vocês, nós vamos transformar esse sonho em realidade. Nós vamos ganhar a Prefeitura de Manaus, porque o povo de Manaus, o povo do Amazonas, merece um governo que se preocupe com o povo, que o povo seja o centro de tudo, que o povo seja o destinatário de todas as ações públicas e de todas as ações políticas. Clemente, a você, a direção do partido, ao Heron, a Vanessa, a Lúcia, ao Marcelo Amil, que é o nosso pré-candidato na nossa chapa, prefeito de Manaus, a você que está fazendo a coordenação desse programa de governo. Para mim, foi uma satisfação muito grande participar desta sala, participar ouvindo a nossa juventude, porque é assim que eu pretendo construir, juntamente com vocês, é assim que eu pretendo agir, será juntamente, ouvindo a população, ouvindo a juventude, ouvindo os segmentos sociais, que nós vamos transformar a vida administrativa, os modos e os costumes políticos da nossa cidade, isso que sai irradiar para todo o Estado e, quem sabe, para o Brasil. Obrigado, valeu, Balieiro. Queremos registrar aqui também que tivemos a presença também na sala da Priscila, né? Que é a nossa representante da organização dos pós-graduandos, né? Pessoas que já terminaram o curso universitário e que continuam o seu aprimoramento de estudo. Tivemos aqui também a Rayane Garcia, que é representante da UNE aqui no Amazonas, né? Também agradecer a presença dela aqui. E tivemos também a presença do Júlio Salas, né? O Júlio Salas,
que foi uma grande liderança do partido na época que atuou no movimento estudantil, atuando a nível nacional. Destaque do partido na geração dele no movimento estudantil, né? Então, agradecer a todo mundo, a contribuição de vocês, eu anotei aqui, tá? Anotei aqui a contribuição. Nós vamos ter uma reunião terça-feira do partido, onde nós vamos discutir as propostas lá no secretariado e iremos divulgar já o primeiro parte do plano feito, que é parte de juventude. Agradeço aí ao Marcelo Amil, que no momento em que ele pôde participar aqui, participou com a gente. Agradecer também ao Francisco Balieiro, que eu estou cada vez admirando mais. Estou vendo que é um cara muito qualificado e preparado. Nós vamos ter uma campanha muito bonita, né? E temos um comandante muito bom para a nossa campanha, que está só começando. O Francisco ainda está aquecendo. Ele disse que não gasta o combustível na largada. Ele quer estar forte na chegada, né? Na chegada ele que está 200%. Por enquanto ele está só aquecendo o motor ainda, né? E agradecer a presença de toda a juventude, do pessoal que ficou até o fim. Eu anotei aqui em torno de 30 lideranças que participaram aqui ao longo do nosso programa, e certamente eu acho que foi um piloto vitorioso, e a gente espera ir aprimorando tecnologicamente e ampliando a participação cada vez mais. Obrigado, camaradas, obrigado, Balieiro, obrigado a todo mundo. Até a próxima batalha, ok? Tchau, tchau, boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, camaradas. Boa noite, camaradas. Eu sou artista e operário, sou estudante e esportista. Eu sou da luta, sou Brasil, sou união da juventude socialista. O que eu sou? Eu sou artista e operário, sou estudante e esportista. Eu sou de luta, sou Brasil, sou união da juventude socialista. Nos quatro cantos do Brasil, em todas as lutas dessa gente, a juventude do Araguaia sempre estará presente. Surgindo a viração, derroteios generais, toda noite tem auroras, eu luto por meus ideais. No Brasil inteiro um grito forte ecoou, o presidente colorido, Carapidada derrubou. No Brasil inteiro um grito forte ecoou, o presidente colorido, Carapidada derrubou. Quem que eu sou? Sou o jovem Curupira, que pediu direta já. Brasil, mostra a tua cara, que sem emprego não dá. A história não acabará, o tempo não para. Socialismo eu acredito sim, ele vai ter a nossa cara. A luta inesquecível eu ganhei, pra juventude poder votar aos 16. E hoje quem diria, até ministro eu virei. Quero ver o que eu sou. Eu sou artista e operário, vamos, meu povo, sou estudante e esportista. Eu sou de luta, sou Brasil, sou união da juventude social.